Olá, um bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Você já me conhece, eu sou o Tony, professor de matemática, e hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso tema múltiplos e divisores, né? Ontem nós já falamos, né? Mais precisamente o Jonas falou, né? Juntamente com o professor Osmar, a respeito dos divisores. E hoje nós vamos dar ênfase aos números primos, né? Você vai entender o que são números primos, mas antes de mais nada, eu quero apresentar aqui quem vai nos acompanhar nessa manhã, né? Maravilhosa. Professor Jonas, um bom dia. Olá, bom dia, sextuanos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser aqui o mediador de vocês. Vou acompanhar o que vocês estão comentando aqui no chat. Hoje nós vamos continuar, né, Tony? A ideia aí dos divisores, com uma particularidade, né? Exatamente, uma coisa super, super importante. Eu costumo dizer, né, que quem trabalha com a ideia dos números primos e entende o que são os números primos, consegue resolver raízes, o MMC, o MDC e trazer a pessoa amada em 3 dias. Só que aí não é minha área, né? Aí você vai ter que estudar um pouquinho para ver como é que faz isso daí. Mas os números primos, além de ser uma questão que, vamos dizer assim, gera muita pulguinha atrás da orelha, né? Porque se trata de uma sequência numérica que é caótica, né? Mas é importantíssimo para esses temas que eu acabei de falar para vocês. Mas antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a nossa habilidade de hoje, né? Então vamos lá, né? Nossa aula múltiplos e divisores é a parte 5, né? Para o 6º ano do ensino fundamental. E a nossa habilidade é a habilidade EF06MA06, né? Que é resolver e elaborar situações problema que envolvam as ideias de múltiplo e divisor, reconhecendo os números primos, né, que é a aula de hoje, os múltiplos e os divisores. Os objetos de conhecimento é o fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos, né? Bom, antes da gente começar a falar sobre os números primos, vamos relembrar, né, o que foi falado ontem. Ontem a gente determinou o conjunto dos divisores de um número natural, né? Só para lembrar, quando a gente está determinando o conjunto dos divisores de um número natural, nós queremos criar uma sequência dos números pelo qual um outro pode ser dividido. Não é isso, Jonas? Isso mesmo, a ideia Exatamente. do primo, né, nesse caso, né, Sim. esse contexto, ele tem toda essa relação da existência dele relacionado sempre ao divisor, né? Exatamente. Por exemplo, se a gente pensasse no 25, né? Por quais números naturais o 25 pode ser dividido? Ele pode ser dividido pelo 1, pelo 5 e pelo 25. Então ele tem 3 divisores, né? Vamos praticar um pouquinho isso daí? Vamos Bora. ver? Olha lá. Nós temos aqui, ó, 4 números, né? No item A nós temos o 12, no item B o 18, no item C o 17 e no D o 23. Vamos criar, então, a sequência dos divisores desses 4 números? Quanto tempo a gente precisa? 3 minutinhos dá, Jonas? Vamos lá, só Ok. para a gente recordar, só para dar aquela aquecida básica, né? E aí a gente já vai entrar nessa ideia dos primos, você mesmo vai notar. Tá bom? 3 minutinhos, a gente já volta.
Olá, voltei aqui, olha só. A gente estava com algum probleminha técnico aí, né, no nosso aplicativo do Centro de Mídias. Então, só para a gente recapitular o que está sendo falado hoje, a gente vai continuar, vou até voltar, vou pedir para a direção voltar aqui para mim, só para apresentabilidade para o pessoal, né? Para quem chegou agora no aplicativo, ó, é a habilidade 06 do sexto ano, né? Que é resolver e elaborar situações-problema que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores, né? Então, nós vamos trabalhar como objetos de conhecimento o fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural, e os números primos e compostos. E aí, gente, eu pedi para que nós pudéssemos fazer a sequência dos divisores naturais do 12, do 18, do 17 e do 23, né? Quando eu era criança pequena, lá em Ermelino Matarazzo, quando eu estudava, né? Eu fiz uma paradinha lá sozinho que me ajudava muito a localizar os divisores de um número, né? Por quê? Eu percebi que todo número ele podia ser dividido, se tratando de número natural, claro, né? Ele podia ser dividido pelo 1 e por ele mesmo. Então eu sabia que as extremidades, né, sempre ia ser o 1 e o próprio número. No caso do 12, o primeiro divisor vai ser o 1, né? E o último divisor vai ser o 12, né? Então olha só como é que eu pensava. Vou até colocar uma canetinha aqui, ó, que isso daqui vai muito provavelmente vai ajudar você muito, ó. Então se você pensar no 12 aqui, viu, Jonas, ó, pensei no 12. Eu sei que o 12 dá para dividir por 1 e pelo 12, né? Olha lá. Se eu fizer 12 dividido por 1, dá 12. O 12 dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Olha lá, o 12 dá para dividir por 3. 12 dividido por 3 dá 4. O próximo número que eu ia sugerir seria o 4, né? Mas o 4 já está na tela ali, né? Então, esses 6 números que apareceram aqui, Jonas, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12 são todos divisores do 12, né? Então, visualizando dessa forma, você consegue localizar de uma forma bem organizadinha, né? E aí você não se perde na hora de encontrar esses divisores aí. Então, ó, subindo já a resposta do 12, ó, nós temos aí, ó, deixa eu até apagar aqui, para não embolar o meio de campo aí para vocês, ó. Os divisores do 12 é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, ó. Perceba que começa no 1, e termina no 12. Outra particularidade, né, Jonas, é que o penúltimo número nunca vai ser maior que a metade do número, né? Nunca vai ser. Né? Quando você passou da metade, quer dizer que o próximo número já é ele mesmo, né? Então, olha, a metade do 12 é o 6, né? Então, o próximo número já vai ser o próprio 12, porque a gente está trabalhando com números naturais, eles são inteiros, então não vai ter virgulazinha para os números, né? Bom, vamos subir aqui do 18, ó. Os divisores do 18 é o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Isso quer dizer que o 18 pode ser dividido por esses 6 números aí. A nossa divisão vai dar exata, né? Não vai ter resto algum. Agora, olha que curioso, Jonas. O 17, ó. O 17 só dá para dividir pelo 1 e pelo 17. Só pelos dois, né? Só pelos dois, só tem 2 divisores no conjunto deles, né? Isso deixa uma particularidade bem interessante, né? E o último número, que é o 23, ó, a mesma coisa, Jonas, ó. Só dá para dividir pelo 1 e pelo 23. E quando isso acontece, é porque esses números são os nossos primos, né? Número primo, pessoal, é todo aquele número, né, que possui 2 e apenas 2 divisores nos seus conjuntos de divisores, né? O 1 e ele próprio. Só que tem que prestar atenção numa coisinha, tá? Normalmente, quando a gente fala da definição do número primo, a gente sempre fala assim, ah, número primo é aquele número que só dá para dividir pelo 1 e por ele mesmo, né? Só que aí você precisa excluir o 1, né? Porque o 1 dá para dividir por 1 e por ele mesmo, que é o próprio 1. Então dá uma ideia meio que errada de que o número 1 é primo, e ele não é. Né? O primeiro número primo que nós temos é o 2, que inclusive, né, Jonas, é o único número primo que é par.
Porque o 2 literalmente elimina todos os outros Exato. números pares, né? Depois, pela divisão dele, né? Exatamente, né? Vamos tomar, por exemplo, o 4, né? O 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4. Ele já não é primo porque ele tem 3 divisores, né? Então, nenhum outro número par vai ser primo, somente o 2, tá? Então, quando você pensar nos números primos, você vai ter apenas um número que é par, o 2, e os outros números primos que você localizar serão números ímpares, tá bom? Então, só subindo aí, né, a nossa definição, ó, todos os números naturais que possuem 2 e apenas 2 divisores distintos, 1 e ele próprio, são chamados de números primos, né? Muito bem. E aí, ó, mais uma ideinha, ó, mais uns exemplos, ó. O 5, ele é um número primo, né? Por quê? Porque só dá para dividir por 1 e pelo 5, né? Pensando em outro número primo, ó, nós temos o 11, que também é um número primo, né? Só dá para dividir por 1 e pelo próprio 11. Então, uma definição bem clara de primo é dividir por ele e por 1. Exatamente, Basicamente, com essa exceção relação. do número 1, né? Então, Tá? E é isso. basicamente Tá? essa O relação. primeiro número primo sendo 2, você já dispensa o 1 e tá tudo certinho. Tranquilo? Entendeu a ideia do que é um número primo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Descubra mais um número que seja primo. Você consegue? Vou dar para você 2 minutinhos e a gente volta já já. Retornamos aqui, Tony. Olha, muitas respostas, né? Muitos números aqui. Aí eu acho que eu vou tentar pegar alguns aqui, né? Professor Luiz colocou os alunos do Filomena, da cidade de Alfredo Marcondes. Aqui colocaram o 13 ali. Entraram no consenso e colocaram 13. Professora Leonilda, acho que é. A aluna Yasmin colocou assim, ó, o 23, da escola Doutor Cláudio de Souza. Olha aí, que beleza, muito bom. Encontrei o 13 também, né? Show. Aí eu tenho uma pergunta aqui do Rafael. Yoshi? Ele perguntou o 15. O 15, e eu vi o também 15? isso aí, hein? O Igor colocou o 3, lá do professora Legal. Valéria também, falando. Encontrei o 11 também, o 7, né? Muitos números aqui relacionados aos primos. É muito bom. Ó, eu vou começar respondendo o Rafael. O Rafael escreveu assim, né? Rafael Yoshi, acho que é isso, né? Ele colocou 15 com ponto de interrogação. E é muito bacana, né, essa consideração que você fez, viu, Rafael? Porque você não teve medo de falar, né? Isso é muito legal porque contribui para a nossa aula. Vamos dar uma olhadinha nesse 15 aí, Jonas? Vamos ver? Ó, vamos pensar no 15, né? Vou escrever o 15 aqui. Eu sei que o 15 dividido por 1
vai dar 15. Então aqui eu já achei 2 divisores do 15, né? Primeira regra para ser primo, vai. Exatamente, primeira regra para ser primo. Dá para dividir por 1 e por 15. Agora, para ele continuar sendo primo, ele não vai poder mais dividir por mais nenhum. Bom, o 15, ele é um número ímpar. Então não dá para dividir pelo número 2, né? Então a gente já descarta o número 2. Outra regra para ser primo tirando 2? Vamos pensar assim? Ele tem que ser primo, ele tem que ser ímpar, né? Tá tirando 2, né? Que é o único que é par. Bom, por 2 não dá, mas aí o 15 dá para dividir por 3. Aí né? Quebrou, né? Porque se eu dividir o 15 por 3, vai dar 5. Né? Como o 15 é ímpar, não dá para dividir pelo 4, né? O próximo número já seria o 15, o 5, né? Então a gente percebe que o 15, ele possui 4 divisores, né? Se a gente fosse escrever aqui, ó, divisores do 15, né? E relacioná-los aqui, né? A gente ia ter isso daqui, ó. 1, 3, 5 e 15. Nossa, esse meu 5 ficou parecendo um 6, mas nada que uma boa borracha não possa resolver, né? Vou apagar aqui, né? Muito bem. Colocar esse 5 direitinho aqui, ó. Então, Rafael, não, né? O 15 não é um número primo, porque ele possui 4 divisores, né? Então, ele não é um número primo. Então, vamos apagar aqui tudo isso daqui, né? E vamos dar uma olhadinha. Olha só. Os demais números naturais, com exceção do número 1, são chamados de números compostos. Então, já vou entrar já, né, numa relaçãozinha para vocês de números primos. Mas só para saber. O professor Helder acabou de falar isso aqui no chat sobre esses números compostos. Então, os números que não são primos são compostos. Que nem o caso que o Rafael apresentou para a gente, né? O 15 não é número primo. O 15 é um número composto, né? Então, olha só. Vou subir aqui, ó. Dos números abaixo, quais são primos e quais são compostos? Muito fácil, né? É só para determinar se é primo ou se é composto. Acho que isso aí a gente tira de letra, né? Um minutinho? Beleza. Um minutinho, a gente já volta. Quero ver se você adivinha aí. Vamos lá. Tornamos aqui, ó. Eles foram rápidos aqui, ó. Professora Maria, ó, o 13 e o 23 primos. Então, desculpa, o 19 e o 23, desculpa. 19 e o 23 é porque 13 não tem nem na sequência, né? É o 19 e o 23 aqui, por exemplo, da Isabel, né? Eles colocaram da professora Elizabeth aqui também colocando. A maioria já foi direto nos primos, né? No 19 e no 23. Muito bom, Quer dizer, o que sobrou é composto. Com certeza, né? E é prático de entender essa ideia, porque nós temos aí que o 24 e o 26 são números pares, né? Eu já tinha dito para vocês que entre os números que são primos, o único que é par é o 2, né? Então, como tem o 24 e o 26, eles são pares. Então, eles não podem ser primos, né? Então, eles são números compostos. E o 23 e o 19 são primos, ó. Subindo a resposta aí, ó. 24 composto, 23 primo, 19 primo e 26 composto também. Muito tranquilo, né? Ó, subindo aqui para vocês, ó.
E eu vi aí que o pessoal no chat colocou até o número 41, né? Pessoal super ligeiro. Eu escrevi para vocês, pessoal, os 10 primeiros números primos, tá? Porque nós não temos aí uma forma de calcular qual é o próximo número primo, né, Jonas? É o que a gente chama de sequência caótica, né? Então a gente percebe que do 2 para o 3 tem uma unidade, do 3 para o 5 tem duas, do 5 para o 7 também tem duas, mas do 7 para o 11 tem 4. Depois volta a ser 2 de novo, depois passa a ser 4, depois pula 2, né? Então, a gente não tem aí... É uma bagunça, né? É uma bagunça, ó. Ó do 23 para o 29, ó. Dá uma olhadinha, ó. Do 23 para o 29, ó, pula 6 unidades, né? Tá? Então, a gente percebe que não tem aí, vamos dizer assim, uma consistência, né? Uma padrão, coisa, né? Um padrão, era essa palavra que eu queria achar, e estava difícil aqui, né? Então você percebe que não tem um padrão de soma entre um número primo e outro, né? Então a melhor forma de entender essa ideia dos números primos, e o Jonas até comentou aqui no intervalo, né? Que existe um cara que viveu há muitos anos atrás, né? Chamado Erastóstenes. Por favor, não coloque o nome do seu cachorro de Erastóstenes, nem do seu gato, que é um nome muito feio, tá? Mas procura depois na internet o crivo de Erastóstenes. Dá uma estudadinha, eu tenho certeza que seu professor também vai apresentar isso para você. E ele criou uma forma, através de uma tabela, de determinar quais eram os próximos números primos, né? Isso é uma coisa muito, muito, muito interessante, certo? Ó, outra coisa que a gente pode ver, eu vou até fazer esse exercício com vocês, está dizendo o seguinte, ó, o número 10 pode ser escrito de duas formas, como soma de dois números primos. Então, 10 é igual a 5 mais 5, né? 5 é primo, né? Então, 5 mais 5, dois números primos. Ou então, ele pode ser escrito na forma 7 mais 3, né? Nós temos aí que o 7 é primo, o 3 também é primo, né? A proposta dessa atividade era que a gente pudesse descrever de quantas formas a gente poderia expressar o número 25 como a soma de dois números primos, né? E eu vou dar até uma dica para vocês, né? Como eu quero somar dois números e tem que dar 25, e o 25 é um número ímpar, eu não posso somar dois números ímpares, né? Porque a soma de dois números ímpares vai dar par sempre, viu, Jonas? Não, e a soma de dois pares também. Eu já posso falar? Pode. Com certeza o 2 não daria, né? Porque com somando outro par dois, não, né? não, mesmo dois ímpares e dois pares, né? Você não conseguiria. Exatamente. Então, dois certeza aí dois que pares você não dá. não conseguiria montar, né? Então, a gente precisa de um ímpar e um par, né? É. Para dar certo. Então a gente já mesmo. sabe que o 2 está envolvido com outro número, né? Então o outro número seria o 23, né? É o 2 mais 23. É a única forma que nós temos aí de apresentar o 25 como a soma de dois números primos, né? 2 mais 23, né? A gente somando aqui, ó, o 2, né? E o 23. E não tem mais nenhuma outra forma, porque nós queremos somar apenas dois números, né? Então, a nossa alternativa é a alternativa D. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a bolinha. Não, não coloquei a bolinha, né? É a alternativa D, que é apenas uma. Pessoal, amanhã a gente continua falando sobre esse assunto. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos aí no centro de mídias, mas essa aula vai ficar gravada no repositório, então tá tudo tranquilo. Depois consulta essa aula de novo, tá bom? E amanhã a gente continua falando sobre números primos, vai ser uma aula muito bacana, com muitas atividades. Eu quero agradecer por sua participação, né? Você foi incrível acertando, participando no chat, mandando suas respostas, e você também foi incrível, Jonas. Muito obrigado pela participação na aula, agradeço aí a todos, obrigado a todos aí, sexto ano. Até a próxima, né, Tony? Até a próxima. Beleza, obrigadão. Avaliem a nossa aula aí, coloquem o que vocês acharam ou não, aí coloquem os comentários, né, Tony? É isso aí. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.